consciência. Totalmente relacionado com o que eu vou falar. Diz assim: e levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque, e tomou-os e fez-os passar o bem, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Amém? Amém? Quem tem uma bênção para colocar sobre a minha vida? Levanta a sua mão e coloca essa bênção com palavras, em nome de Jesus. Eu coloco a bênção sobre a sua vida, Pai. Eu oro pela vida do teu povo, pela vida dos teus filhos, e abençoo a vida deles, Senhor. Que o Senhor me use neste momento para abençoar a vida deles, para abençoar a casa deles, a família deles, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu venho à tua presença e peço a tua bênção, a tua unção e o teu poder. Fala, meu Deus, através da minha vida, em nome de Jesus. Amém. E todos digam amém. Muito bem, irmãos. Todo mundo conhece essa história? Todo mundo conhece aqui o que aconteceu com Jacó. Nós já lemos muitas vezes essa história, mas eu vou rapidamente dar um breve relato sobre essa história. Essa é a história de um homem que nasceu de um parto de 2 filhos gêmeos, sendo Jacó e Esaú. Porém, o que nasceu primeiro se chamava Esaú. O que nasceu primeiro era dono da primogenitura. Ele ocuparia todas as responsabilidades e direitos do pai em caso de falecimento do pai. Por ser o primogênito, por ser o filho mais velho, ele ocuparia a primogenitura. E Jacó, ele não se conformara em ter nascido por último. Diz a palavra, e alguns estudiosos, e a palavra diz isso, que ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Se ele pudesse, se ele estivesse em posição de nascimento primeiro, ele dava um empurrãozinho e nasceria primeiro. Mas ele nasceu em segundo, então ele não era o primeiro filho, o primeiro era Esaú. Ele fez toda uma atrapalhada lá, enrolou o pai, enrolou a mãe, envolveu a mãe uma atrapalhada, e ele colocou, fez com que o irmão lhe passasse a primogenitura. O irmão abriu mão porque era totalmente displicente, e ele então
acabou tendo problemas. E os problemas que ele teve com o irmão jurou de morte, o irmão disse que o mataria, e isso fez com que ele fugisse para uma terra distante, para a casa de um tio chamado Labão. Lá na casa do seu tio Labão, ele se apaixonou por Raquel, filha de Labão, e ele acabou se casando com Lia, a filha mais velha, por ter sido enganado, porque quem engana é enganado. E ele acabou se casando com Raquel 14 anos depois, portanto, muito tempo, Jacó permaneceu longe da sua terra, longe da sua família, junto daqueles onde ele construiu uma nova vida, onde ele teve filhos, onde ele teve lá a sua família, onde ele construiu bens, onde ele enriqueceu, mas ele tinha algo dentro dele que incomodava. Ele tinha alguma coisa dentro dele que não me deixava feliz, não me deixava em paz. E aquilo que não me deixava em paz era o mal que ele tinha feito à sua família, o mal que ele tinha feito ao seu pai, o mal que ele tinha feito à sua mãe, o mal que ele tinha feito ao seu irmão. Isso não saía do coração de Jacó, isso não deixava ele feliz, isso não fazia com que ele usufruísse da bênção dos bens que ele tinha. E ele então chegou um dia em que tinha que tomar uma decisão. E aqui nós vemos o seguinte: nós começamos a ver, e no capítulo 32, no versículo 9, não precisa abrir, diz o seguinte: que Jacó orou a Deus, ele fez uma oração ao Senhor, e na sua oração disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Israel, o Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela em parte-ei. Deus falou para ele: eu vou fazer, venha você, pode voltar, volta tranquilo, que eu vou resolver os problemas, eu vou te ajudar. No meio do caminho, quando Jacó ia voltando para a sua terra, quando ele estava voltando para o lugar de onde ele havia saído, como fugitivo, de onde ele havia saído, com medo do seu irmão, de onde ele havia saído, porque o seu irmão ameaçava. Quando Jacó está no meio do caminho, ele mandou que alguém fosse à frente, falasse com o seu irmão, que alguém fosse lá e se encontrasse com o seu irmão primeiro e dissesse ao seu irmão: olha, o teu irmão está vindo aí. E ele disse: quando chegar lá, chame-o de Senhor, diga a ele que eu estou vindo, que eu quero me acertar com ele, eu quero me corrigir com ele. Porém, quando a notícia chegou, retornou a ele e disseram: ele vem com mais 400 servos, ele vem vindo aí com mais 400 pessoas. Jacó temeu, diz a palavra. Irmão, quando vem qualquer situação contra nós, nós tememos, nós temos dificuldade de enfrentar, nós ficamos com medo. Mas ao invés de Jacó, com medo, retroceder, voltar para a casa de Labão, voltar para a terra de Labão, voltar para o lugar de onde ele havia saído, diz a palavra que Jacó orou assim ao Senhor. Disse Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, o Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Então ele orou a palavra de Deus, o que Deus havia falado com ele, o que o Senhor havia dito para ele, e Deus então deu para ele. Ele começou aqui a usar algumas estratégias. Ele pegou as suas mulheres, seus filhos, ele pegou o seu povo, pegou os seus servos, seus bens, seus rebanhos, e ele dividiu em duas partes, mandando cada um seguir por um caminho, porque ele disse: se Esaú vier contra um grupo, eu tenho outro, se ele destruir um grupo, eu tenho outro. Então ele ficou ali naquela situação, e ele mandou que eles fossem. Mas naquele momento, naquela noite, ele separou os presentes que ele daria ao seu irmão, ele separou as coisas que ele entregaria ao seu irmão, ele separou as coisas que ele havia de dar como presente ao seu irmão. E diz aqui a palavra do Senhor, que ele levantou-se naquela mesma noite, pegou a sua família, mandou que ele seguisse, e ele ficou só. Ele ficou só. Observe bem isso. Ele ficou só num lugar chamado Vale de Jabó.
ele ficou sozinho num lugar chamado Vale de Jabó. E Jacó foi um homem que imaginou poder ter a bênção sem ter uma coisa chamada santidade. Ele tinha fé, fazia culto com a sua família, mas trazia consigo problemas sérios de comportamento. Ele era mentiroso, enganador, ele tinha fraqueza de caráter, ele tinha inimizade com seu irmão. Então ele carregava uma série de coisas, ele vinha trazendo uma série de coisas do seu passado que ele não conseguia se livrar. Irmãos, e existem coisas na nossa vida, existem situações que nós precisamos desse vale. Nós precisamos desse vale de Jabó, nós precisamos desse lugar, nós precisamos desse encontro, nós precisamos desse momento, dessa separação nossa, para estarmos somente com Deus, para nós sermos tratados e para nós nos tratarmos com Deus. E Jacó, então, ele que tinha toda essa problemática, toda essa dificuldade, todo esse problema, ele então, que tinha a sua história cheia de problemas, a sua história era pegada de trapaça, humilhação, fuga. Ele nasceu disputando espaço com o seu irmão, o seu nome era um enganador, ele queria bênção de qualquer jeito, colocou a mãe dele no fogo, enganou seu pai, diante do pecado dele contra Isaú, ele fugiu. E ele achou uma coisa, Cássio, que o tempo podia corrigir o erro dele, que o tempo podia consertar o pecado dele, o tempo podia apagar o erro dele. Então ele pensou o seguinte: eu vou pecando, eu vou levando a vida, eu vou tocando desse jeito, e o tempo vai fazer meu irmão esquecer, lá na frente vai dar tudo certo, vai ficar tudo na bênção, lá na frente vai ficar tudo bem. Eu vou tocando a vida aqui. 14 anos aqui demorou para ele casar com Raquel. Ele teve filhos, teve filhas. Aqui diz que os filhos já eram moços, etc. Se você levantar, ele viveu muito tempo longe de mim. Muito tempo longe da sua família, da sua parentela, longe do lugar onde ele vivia. O que isto me faz entender? Que o tempo não pode mudar a história. O tempo não perdoa meu pecado, o tempo não corrige a minha vida, o tempo não me conserta. O que me conserta perante Deus é confissão. Confissão perante Deus. Confissão perante o Senhor. E aqui nós temos algo mais. Que chega um momento na nossa vida que depois que a crise que surge faz com que nós venhamos definir uma coisa na nossa vida. Tem momento na sua vida que você precisa de decidir. Ou você tem um encontro de verdade com Deus, ou você decide abandonar tudo que está errado, ou você decide vendo que é certo, ou você vai morrer, ou você não vai conseguir, porque a gente não consegue conviver com duas personalidades, com caráter dúbio, com caráter duplo. Nós não conseguimos conviver dessa forma. O que nós vamos fazer? Tomar decisão. De que forma nós tomamos decisão? Indo no vale. Onde esse vale? Presença de Deus. Aqui diz que Jacó chamou esse lugar de Peniel. O que significa Peniel? É onde vejo Deus face a face e Deus transforma a minha vida. Aí nós perguntamos assim: mas pastor, como é que eu posso fazer isso? Deus vai tratar conosco. Como é que eu posso fazer isso? Deus vai começar a ensinar. Como é que eu faço isso? Irmão, sabe o que Deus está falando? Sabe o que Deus me falava nessa tarde? Sabe o que Deus coloca no meu coração? Que nós precisamos nos corrigir de todas as coisas, tomar decisões de mudança no nosso caráter. Senão nós vamos ficar capengando, caindo sempre, tropeçando de novo, voltando de novo. A Bíblia usa uma expressão aqui que eu acho muito forte. Ela diz que nós ficamos como cão que sempre volta ao próprio vômito. Nós vamos e voltamos, nós deixamos de mentir e mentimos de novo, deixamos de enganar, enganamos de novo, deixamos de errar, erramos de novo. Nós ficamos aquela pessoa que não tem uma personalidade firme, não sabemos o que queremos, não sabemos onde queremos chegar, não sabemos o que é bom para a nossa vida. O que é bom para a nossa vida
O que é bom para a nossa vida é uma vida espiritual abençoada, é uma vida espiritual cheia de unção, é uma vida cheia da graça de Deus. Para isso, presta atenção. Para isso eu preciso voltar para a presença de Deus. Eu preciso estar na presença de Deus, chegar na presença de Deus. Sabe por que nós ficamos procurando culpado nos nossos erros? Ficamos procurando culpado das nossas falhas. Ficamos procurando culpados dos nossos problemas. Mas nós não entendemos que o que Deus quer é que nós venhamos a dobrar o joelho diante dele, a curvar a nossa cabeça diante dele, a falar com ele. Olha uma coisa aqui que eu acho contraditória, que muitos dizem e ensinam nos dias de hoje. Jacó, ele. Não desliga, não. Jacó, ele detalhe importante. Uma coisa diferente daquilo que as pessoas até ensinam. Muitos dizem assim, que eu tenho que chegar, pegar o meu pecado, tirar minha ambiente diante dos meus irmãos. Quem me ouve? Não é quem me ouve, irmão. Quem me ouve? Então presta atenção. O que eu aprendo aqui nessa palavra? Eu aprendo diferente. Olha para mim aqui. O que Jacó fez? Jacó tinha duas esposas, tinha suas servas, que também lhe davam filhos, ele tinha empregados, certamente ele tinha amigos, e o que diz a palavra aqui que ele mandou todo mundo embora. Ele ficou só, para falar com Deus. Eu acho difícil a pessoa ser 100% para outra pessoa, mas para Deus não. Ele chegou no vale, por isso que ele chamou de Peniel, onde eu vi Deus, vejo Deus face a face. Ele chegou no Peniel e ele falou: Senhor, agora é comigo, agora é conosco, agora somos nós. E ali diz a palavra que ali no Peniel